fala uma coisa. Hoje você tem uma igreja que você comanda e ainda faz esse trabalho, ou você dá suporte para alguém na igreja e fica mais focado nesse trabalho? Porque você sai muito, né? Não, e hoje eu não pastoreio, não. Eu já pastoreei, não gostei da experiência. Não. Não. Porque o meu trabalho é o seguinte, é bater de frente mesmo com as trevas mesmo. Aham. Deus me levantou para me combater, portanto o meu ministério é libertação. Legal. Uma pessoa está com obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, nós vamos lá e oramos lá e Deus liberta, sabe? Então eu não pastorei porque é o seguinte, aí eu fico muito parado. Eu ia falar, é mais engessada a E atividade, Deus né? me deu o dom, eu sou andarilho. Orgulhosamente, eu sou andarilho. Cada dia de um jeito, né? Cada dia de um jeito, é uma experiência diferente, é um chamado, é pessoas diferentes, é uma obra que eu faço diferente. Há pouco tempo agora eu viajei, fui lá no Campo do Meio, 60 quilômetros para frente de Alfenas, de moto, sozinho, eu ando sozinho, eu não tenho quem anda comigo, só Deus. Eu viajei 149 quilômetros só de terra, Ô, só de louco. estado de chão, De moto, hein? É de chão, moto. hein? É chão. Então, o meu trabalho é esse, eu só dou assistência hoje. Agora, algum pastor amigo meu, de vez em quando eles cansam de pregar, o Damasceno vem pregar na minha igreja e eu vou, tendo oportunidade eu vou. Legal. Que é uma experiência diferente, né? De vez em quando aí é legal, né? Muito bacana. E eu tenho também uns testemunhos que eles não têm, porque eles estão acostumados com o povo já liberto. Sim. E eu encontro muitas situações embaraçosas. Você visita o Como- rabo de foguete, Ó, né? hoje mesmo eu fui orar com um rapaz lá no Bananal, morreu 100 porco do rapaz, Ô, louco. Hein? misteriosamente. 100 porco. Pensa que prejuízo. Depois que eu fui lá e orei, Deus limpou aquilo lá. Aquela obra do mal que estava lá, aquela obra de magia negra para acabar com ele. Para ele trabalhar e ficar só com a roupa do corpo. Aquele demônio foi embora e o rapaz está bem. O rapaz E está era tranquilo. magia negra, então, contra Não, ele. era. Porque os porcos eram vacinados, era tudo e morreram. Isso aí foi morrendo. Foi morrendo sem Sem explicação. justificativo. Agora pensa o prejuízo. Pensa ração E no o preço que susto, tá. Você e tratar. o susto do cara de ver isso acontecer com ele, né? E a família dele? É. Eu ganho pão, né? É o ganha-pão. É o sagrado ganha-pão dele. E é o estudo da filha dele. Tem uma filhinha só. Aham. Entende? Então, e Deus abençoou, nós partimos para cima do demônio lá. O demônio deve estar correndo até hoje, no meio daquele mato lá. E como que você descobriu que você tinha vocação para isso, recebeu esse chamado? Você sempre foi assim, desde criança, um menino de igreja, de frequentar? Como é que foi isso? Não, e eu não fui menino de igreja, não. Eu fui criado aqui na igreja católica, o Padre Ernesto, o saudoso Aham. Padre Ernesto. Tenho saudade dele. Eu tinha amizade com o Padre Ernesto. O nosso saudoso Padre Ernesto. Ah, que passeava de jipe aí pra toda Não, a é o área. jipinho amarelo, igual os mamonas assassinos, sabe? Então, e depois, aí depois eu tive uma temporada no Centro Espírita, né? Kardecista, sabe? Estudei muito, li muitas coisas com eles lá, e eles me falaram que eu tinha Aí o lá dom. você desenvolveu esse... Não foi lá não. Não? Não, disse que eu tinha o dom de menor de idade. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, eu sei, você vai ver a vida do povo. Eu falei, Deus o livre, eu não estou aguentando a minha vida. Ainda vai ver a dos outros. Eu vou ver a vida dos outros para quê? Não quero mexer com jeito nenhum. Não, mas você tem o dom. Eu falei, não, mas eu não quero isso aí. Ele falou, não, mas você tem. E aí nós fomos conversando, e eu tive ali, estudei bastante ali e tal. Só que aconteceu um episódio comigo ali, ô Robson. E eu cheguei num ponto, rapaz, em pouco tempo, e eu estava fazendo projeção espiritual. O que eu nunca imaginei que existia esse mundo, eu não conhecia esse mundo. Eu sou um menino do trabalho, comecei a trabalhar muito novo, Aham. para ajudar meus pais em casa, Trabalhava de quê? na roça. Aham. Na roça, eu sou camponês, orgulhosamente, tenho vontade de voltar para a roça. E eu gosto de falar que Por isso você queria ficar com os índios, né? Exatamente. E eu até gosto de falar que a geladeira da nossa casa, Rob, era igual loteamento novo, só tinha água e luz. Loteamento, não. Água e luz. Ainda esse tá bem estruturado, né? Tem água e luz. E tem uns que não tem nem água e luz, né? Então, e aí que aconteceu? O que é projeção? O meu espírito saía do meu corpo e saía sobrevoando. Eu ia na sua casa, te enforcava e você falava assim, eu tive um sonho,
o Damasceno veio aqui e me enforcou. Na verdade, não foi sonho. Realmente eu tinha ido. Robson, é o trem mais esquisito na minha vida que eu nunca tive essa experiência. E isso foi no Espiritismo. Foi no Espiritismo. Isso. Aí eu comecei de ler, aí eu comecei a ler e fui procurar saber a origem disso. Isso começou no Antigo Egito, quando o nosso grande amigo Pitágora, ele viajou para o Egito para saber o que era a transmigração da alma. Tinha uma teoria lá, mas isso lá não demorou muito tempo também. Acabou-se. E outros homens vieram buscando a espiritualidade. Vieram buscando. Depois encontrei com Allan Kardec. Mas isso acontece, então? Não, é real. É real. E acontece o seguinte, e quando eu voltava, eu vinha assim, com que pairando em cima do meu corpo, eu vendo o meu corpo, só que quando o espírito entrava no meu corpo, eu dava um pulo. Eu acordava assustado. Parecia que eu estava dormindo, mas era real. Ô, louco. Mas era real. Imagine você deitado na sua cama, você não está vendo, você não está ouvindo, você não enxerga nada, você está dormindo. Como que você sonha que está lá em Passos? E quando você acorda, você conta, eu tive um sonho, eu estava lá em Passos, na casa da minha mãe, chegou meus amigos. Como se explica isso? Seria essa Você viu que transmutação. Você viu que coisa interessante? Você está deitado, mas quem está lá? Dá a impressão que é uma viagem interna, né? Só na cabeça, só você, né? Você conta, você lembra de pessoas. Foi aí quando eu estava aprofundando que Isso chegou. tem a ver com aquela sensação de, às vezes, você fala uma coisa, aí quando vê, você tem a sensação que já falou aquilo. E aí quando vê, acontece um negócio, você fala assim, mas parece que eu já vi isso. Tem coisas que acontecem na sua vida que você pensa assim, ó, vai acontecer um acidente daqui a 10 metros. E 10 metros acontece um negócio. Tem a Só ver que com isso tem, ou não? tem, claro. Tem uma Claro, relação tem com uma isso. ligação com isso. E eu... Chama de déjà vu, né? Isso. E outra coisa, Robson, eu tenho assim... E com o tempo eu não queria mais saber disso. Assusta a pessoa, né? Assusta. Bagunça a cabeça da pessoa, né? Não, a minha cabeça estava a mil. Quanto mais eu aprofundava, mais eu ficava confuso. E o que aconteceu? Aconteceu que eu não queria mais, mas não tinha mais poder de dominar, de ficar livre. Eu já era dominado. Aí que é o triste, aí que é terrível. Só que nesse interim, quando eu estava aprofundado mesmo, conversava com os meus mestres lá e eles não sabiam explicar também. Entende? Apareceu um rapaz lá, nós conversamos e dali a pouco falou, Damasceno, eu quero te fazer um convite. Você não quer ir comigo na igreja dos crentes? E eu perguntei para ele, o que é isso? O meu mundo era outro, Robson. Sim. Você estava lá no Espiritismo, não tinha nada a ver, né? Eu era da madrugada. É. Eu era da madrugada. Boêmio. Não, eu frequentei Boemia. É. Nelson Gonçalves, Vicente Celestino. Garçom, aqui. Tornei-me um ébrio na bebida, busco a esquecer aquela ingrata que um dia me abandonou. Então, eu era boêmio, eu era da noite. A galera da noite. Trabalhava durante o dia, a galera da noite. Isso pra mim não tem problema. Eu falei assim, ó, eu estou começando a frequentar agora, nem eu sei direito, você vai lá e vê. E eu fui. Cheguei lá, o pastor começou a pregar, de repente, eu vi chegar duas pessoas, não é deste mundo, que tem braço, tem boca, tem perna, é um corpo humano, mas é espiritual. Eles são transparentes, eles passam na parede para lá e para cá. E eles me pegaram. Entrou dentro de mim um, e eu peguei uma força, Rambo, Hércules, Sansão, tudo adolescente perto de mim. A força que eu adquiri. Forte. E eu com vergonha, eu sentia que eu estava consciente, mas não tinha força de conter, porque eu estava possesso. Foi a hora que eu fiquei possesso. A possessão é o trem mais ruim do mundo. Aí o pastor veio de lá com o poder de Deus tão grande, orou, aquilo saiu, foi embora. Eu levantei, eu estava no banco, eu até gosto de fazer uma brincadeira. Saulo caiu do cavalo e eu caí do banco mesmo. Então, entende? Ô Robson, quando o pastor terminou de orar, eu entrei naquele templo, eu estava pesando 300 quilos. Quando o pastor terminou de orar, eu estava pesando 19. E aquilo ali mexeu com você? Liberto. Mas um problema.
Eu frequentava muitos centros bonitos, muitas igrejas bonitas, sabe? Aquilo que era um monumento, era suntuoso, aquilo muito bacana. Tudo de primeira coisa, primeira qualidade. E a igreja desse rapaz que levou lá era um salão e os carões tinham comida a terça parte das cadeiras. Ô, louco. Pensa num negócio Ou ruim. seja, bem precário mesmo. Não, bem é o simples. muquifo. Igual a igrejinha que a gente colocou que essa aí igreja, na propaganda. Essa igreja você colocou na minha foto aí, ó. Foi pra te lembrar do banco que você caiu. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu estive lá, eles falavam que era fandango. Então era um fandango. É, fandango. Então, fandango, as pessoas mulambento, que andam pro mundo afora, sabe? Ô, Robson, eu fiquei liberto ali, naquele dia, e eu perguntei pro meu amigo, eu falei, escuta, por quê que eu procurava isso há muito tempo? Esse que te chamou para ir na igreja de Exatamente. Eu ouvia muitas coisas, eu frequentava muitas coisas, mas por dentro eu era o mesmo. Nada mudava por dentro. E eu fui um jovem muito angustiado, eu vivia na agonia da angústia, do desespero. Entende? Eu também tive uma breve passagem pela maconha. Andava maluco, beleza. Por uns 3 anos só. Toca Raul. Né? Não. Quando eu fumava um baseado e ficava maluco, beleza, me dava vontade de andar de moto nos Anéis de Júpiter. Andar de moto nos Anéis de Júpiter. Foi bom. E curtindo aquela música. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tá certo. Então, você veja bem. E naquele dia, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, por que eu frequentei muitas casas bonitas, novas, suntuosas? E eu fui encontrar Deus, rapaz, na tua igreja, que ele é um muquifo. Ele falou, Damasceno, eu vou te explicar por quê. Jesus nasceu na manjedoura. Ele nasceu no meio do gado, no meio do esterco. E isso hoje representa o teu coração. O teu coração estava sujo. O teu coração estava preto. E ele renasceu no teu coração. É por isso que ele está naquela casa. Que legal. Bacana. Eu falei, escuta, será que vocês me aceitam aqui? Ele falou, Damasceno, aceito. Essa casa é de todos. Estou lá até hoje.